Você tem razão. O seguro de saúde ele é obrigatório, não é uma opção. Você tem que tê-lo. Mas por que não colocar essa obrigação a seu favor e escolher as coberturas corretas? Olá e seja muito bem-vinda a mais um episódio do Inovecast, o podcast que te inspira a criar a sua própria voz e levar sua mensagem ao mundo. Eu sou a Féri de Amorim e hoje tenho o prazer de conversar com uma mulher que entende o poder do conhecimento financeiro e da responsabilidade com o futuro. Ela vive há muitos anos na Suíça e se tornou uma referência quando o assunto é finanças, seguros e impostos. Com uma trajetória marcada por propósito e educação, ela tem ajudado inúmeros brasileiros a conquistar segurança e estabilidade neste país que tanto exige planejamento e informação. Então, hoje, com vocês, seja muito bem-vinda, Lucirene Rocha. Muito obrigada. É uma honra estar aqui com você hoje para, como diz, desvendar os mistérios das finanças aqui na Suíça. Para mim é um prazer, de verdade, porque eu acredito que é um tema em que muitos de nós, não só brasileiros, mas estrangeiros em si, precisam entender. Porque a Suíça é um país muito organizado e se você não tem informação, eles não levam em conta. Eles dizem, você deve saber. Então, eu acredito que hoje você vai nos ajudar muito, transformando muito dos temas que para muitos parecem ser difícil em algo leve e fácil de lidar. Conte comigo. Conte comigo. Eu prometo que eu não vou me esconder nenhuma informação. Por favor. Quero desvendar como é que funciona a Suíça. Foi um descobrimento que eu tenho 27 anos que eu estou aqui, então são 27 anos de aventuras, né? Então, a partir do momento que você decide compreender como é que funciona aonde você vive, que é uma obrigação que você tem, já que você decidiu de morar aqui, você tem que entender como funciona. E a partir do momento que você compreende como funciona, tudo fica mais leve. Imagino que essa realmente é uma das coisas que nós, como estrangeiros aqui nesse país, devemos entender a língua e as normas desse país. Vamos lá, para quem não te conhece, eu gostaria de começar esse podcast pedindo para você dizer quem é a Lucirene, de onde você vem. Você já disse que está há 27 anos aqui na Suíça, mas conta um pouquinho para quem não te conhece, quem você é, de onde você vem e o que você faz hoje. Olha, hoje eu sou Lucirene Rocha, conselheira econômica. Venho lá do Tocantins, né? Uma terra bem fértil. Saí do Tocantins, eu tinha 7 anos, fomos para Goiânia, mas eu fui jogada na minha vida adulta nos meus 14 anos, né? Meu papai saiu de casa, minha mãe teve um AVC e eu me encontrei jogada na vida adulta, tendo que cuidar de 2 irmãos menores e a vendinha que minha mãe e meu pai tinham feito lá na cidade. Então, a partir daí, começou a minha vida de empreendedora. Virei mãe ao mesmo tempo, né? Cuidando dos meus 2 irmãos menores. E depois fui para Goiânia e cheguei em Goiânia também. Tive que começar a trabalhar aos 15 anos de idade. E desde então nunca mais eu parei. Mas vivendo em Goiânia com as minhas 2 irmãs, nós dividíamos um barcão e pagávamos o aluguel às 3, trabalhávamos, ia no supermercado e dividimos tudo certinho. E não restava dinheiro nem para ir no cinema, gente. Que tristeza era aquilo. Foi aí que eu fui analisar que eu tinha que fazer algo para mudar a situação. E aos 17 anos eu decidi que eu ia sair do Brasil. Eu via muita telenovela, né? Porque era o que a gente tinha todos os dias para se divertir. Eu queria ir para os Estados Unidos, não deu certo, porque precisava de um visto, precisava de muitas coisas importantes e eu não fui. Mas consegui ir para a Espanha, né?
e fui para a Espanha. Eu só esperei fazer os meus 21 anos, então, assim, foi um planejamento de 4 anos. Todos os meses eu colocava $10 de lado, $20 de lado, $15 e tal, até eu conseguir acumular aquela quantia que eu necessitava para sair do Brasil. Então, aos 21 anos eu saí do Brasil. Fiquei 5 anos na Espanha. Agora já tenho 27 anos na Suíça, então tenho mais tempo de Europa do que do Brasil, né? Mas continua sendo a minha pátria amada. Eu amo muito, respeito muito, sou orgulhosa de vir dali. E sou muito grata também aos meus pais por tudo que eles me deram, né? Que graças à educação que eles me deram, eu tenho uma educação hoje, né, que eu sei me virar. Então, eles me ensinaram o que é certo, o que é errado. Eu acho que ter uma estrutura, uma formação desde criança, quando você sai de casa, você consegue, né, evoluir no mundo sem apanhar tanto. E não quero falar que eu não apanhei, né, que eu vivi muitas aventuras desagradáveis. E eu cheguei na Suíça porque eu conheci um suíço-alemão. E esse suíço-alemão me levou para a Suíça romanda, né? Eu não entendia francês, não entendia o sistema, não entendia os impostos, não. Então eu tive que é como se eu ficasse dependente do meu ex-marido, né? Então assim foi mas sabe aquela dependência que você vai se habituando e aí quando você vê você não compreende. Você está vivendo no país, mas uma coisa que eu quis realmente entender como é que funcionava, eu já me coloquei a aprender o idioma, e busquei trabalhos em vários setores que eu tinha feito no Brasil e em outros países, mas não tive a oportunidade porque eu não era qualificada para eles aqui. Então, virei independente como esteticista, virei sacoleira, fiz um monte de trabalhos, né, que você sabe que a gente é obrigado. Né? Nós, quando chegamos aqui, viramos multiuso, porque muitas das pessoas que fazem uma universidade no Brasil, que têm o seu trabalho no Brasil, quando chega, pelo menos aqui na Suíça, eles não conseguem exercer, muitas das vezes, aquilo que eles exerciam no Brasil. Então, eles devem ser multiuso, como você falou. Eu tenho amigas aqui em Zurique, tenho pessoas muito perto de mim que são dentistas, que são médicas, que vieram por causa do amor ou por causa da família, de alguma forma, para a Europa ou para a Suíça e não conseguem trabalhar dentro do ramo onde elas normalmente estavam exercendo no Brasil. Então, é importante também que as pessoas entendam, né, que existe um tempo. É uma etapa, né? Uma evolução que a gente vai vivendo e a gente vai evoluindo, né? Mas apesar que tem muitas pessoas que eu conheço aqui na Suíça que estão 20 anos aqui e não evoluíram. Então, assim, me dá uma tristeza no coração porque, né? Já que você decidiu viver aqui, por que não se adaptar? Por que não entender como funciona o país? Por que não se interessar e estudar para poder fazer aquela virada de chave, né? Sim. Aproveitando o que você falou, Lucirene, eu quero já entrar, antes de entrar na realidade, no tema principal do nosso podcast, eu ainda quero saber um pouquinho da pessoa que é a Lucirene, né? Então, você falou que você, né, a sua trajetória com seus pais, que você veio primeiro para a Espanha e de lá você veio para cá. Como é que você, se você pode se lembrar naquele tempo, como foi ressignificar toda essa parte de que, meu Deus, eu tive que sair da minha terra natal, tive que cuidar dos meus irmãos, fui para casa das minhas irmãs também, continuei lá até um certo momento. Você consegue ainda lembrar? Você consegue falar sobre o tema? Queria que você explicasse um pouco sobre isso. Olha, às vezes nós vivemos no piloto automático e às vezes não falar do tema, ou não lembrar do tema é preferível, né? Porque são situações delicadas que você vive, teve drama familiar, teve abandono de pai e tal. Então, assim, mas hoje, pensando no tudo que me aconteceu, eu penso assim, cara, se não tivesse acontecido nada que meu pai não tivesse saído de casa, eu estaria lá naquela vidinha, quem sabe, não é? Então, eu não teria tido essa coragem, essa vontade de mudança, de sair do Brasil, de enfrentar o mundo.
Mas o meu sonho era tão grande que eu resolvi... Quando eu decidi sair de Goiânia, por exemplo, eu ia trabalhar de bicicleta, né? E aí eu vendi a minha bicicleta, vendi o meu DVD, a minha televisão para poder vir embora. Você vê, então, assim, eu estava bem decidida mesmo, né? Então, eu planejei 4 anos e tudo que eu podia recolher como finanças, eu fazia. Mas o que a Lucirene de hoje é o que aconteceu tudo atrás. Eu fui me construindo, fui me conhecendo, fui me descobrindo, né? E eu descobri que hoje eu gosto de vender. E quando eu lembro que a minha mãe, quando as bananas estavam apodrecendo lá na vendinha, a gente fazia uma bacia de banana e eu tinha que ir vender nos vizinhos. Então, eu morria de vergonha. Mas eu não voltava enquanto a bacia não estivesse vazia. Então, eu já comecei aí nas vendas, né? Sim, que incrível, que história incrível. E você... dá para perceber que isso já estava impregnado, né, dos seus... Apesar de viver talvez numa cidade menor, talvez até mesmo num povoado, digamos assim, você e os seus pais, em tão pouco tempo já te ensinaram qual era o rumo que você deveria tomar, né, para você até mesmo tomar conta da sua própria vida. Com certeza, não. A minha mãe me ensinou a cozinhar quando nós éramos... Meu pai, ele me obrigava, toda pessoa que chegava, vai lá fazer um café. Aí, o meu nome era um doce na boca dele, né? Sim. Eu ficava assim, mas pai, por que só eu? Eu tenho várias irmãs aí para fazer o café, por que tenho eu que tenho que fazer o café? Primeiro eu falava que era para me aprender. Depois, quando eu aprendi a fazer, assim... Porque você faz muito bem feito. Ai, olha aí, coisa boa. Então, assim, as lições do meu pai eram sempre bem assim, certeiras, né? Assim, mas ele insistia, vai, Lucirene, você. Eu ficava, né, arretada, mas ele... Você não entendia na época, mas hoje você entende o porquê que ele pediu para você isso. Na prática, é a prática que você vai fazendo as coisas, na repetição você vai aprendendo. E realmente eu sou assim. Eu não sou uma pessoa que aprendo as coisas facilmente ou rápido, mas eu vou dar o meu melhor, eu vou praticar, eu vou aprender até que eu consiga dominar aquilo que eu quero aprender. Que incrível. A minha primeira pergunta para você, direcionada para o seu trabalho, é que você já vive na Suíça há muitos anos, como nós já escutamos, e você trabalha diretamente com impostos, finanças e seguros hoje em dia, certo? Certo. Conta pra gente qual foi o momento da sua vida que te fez mergulhar nesse universo e transformar isso em missão de vida. Olha, quando eu me separei do meu ex-esposo, nós fizemos uma troca, né? Ele foi para o Brasil, eu fiquei aqui. Então, eu tive que pegar o touro pelo chifre, né? Fazer meus impostos, fazer os seguros, e trabalhar e pagar imposto, provar que eu tinha meios financeiros para ficar aqui. Então, eu tive que começar a declarar, fazer tudo certinho, né? Porque tinha um risco de perder o meu permis, certo? Então, e aí, com isso de pedir ajuda a um profissional, um contador e tal, esses contadores, chegou um momento que tem 3 contadores com resultados diferentes na minha declaração de imposto de renda. E aí eu falei assim, cara, como é que é isso? Tá errado, né? Eu pagava 1.800 por ano, o outro falou que eu ia ter que pagar 5.000. E aí veio o meu ex-patrão e falou assim, não, eu vou revisar aqui. E abaixou para 250 aquele meu imposto. Aí eu falei assim, cara, como é que é isso? Como é que você fez isso? Ele falou assim, para você entender, você tem que vir trabalhar. E aí, a Lucirene, ela não deixa passar nenhuma oportunidade. Eu estou sempre de olho nas oportunidades, que você sabe, né? O trem está passando e se você não sobe no trem, né? Então, eu abracei essa oportunidade de ir trabalhar voluntariamente. Então, eu só era remunerada se eu fizesse um contrato de seguro. Mas aí eu fui aprendendo, né? A fazer os seguros, fui aprendendo. Nunca imaginei que eu ia gostar dos impostos e tal. Então, aprendi quais eram as deduções que eram aplicáveis, aprendi os seguros, quais são os melhores, o que facilita a nossa vida aqui, e aí quais são as deduções que eu podia colocar em prática todos os meses. Então, foi nessa prática que eu comecei a
a minha verdadeira integração aqui na Suíça, né? E hoje eu sou conselheira econômica, eu ensino os empreendedores, né, tanto brasileiros como outros imigrantes de outros países e famílias, se eles querem se integrar e aprender como funciona o sistema, eu até criei uma formação para isso, tá? Então, virou realmente o que era a minha dor de chegar aqui e ter que sobreviver e aí montar um negócio e não saber o que se eu estava fazendo certo ou errado e tal, e pagar. Quantas vezes eu não deixei dinheiro na mesa só porque eu não conhecia uma dedução? Ok. Tá? Um exemplo. Sim. Eu mandava dinheiro para minha mãe todos os meses e esse dinheiro era dedutível dos impostos e o meu primeiro contador nunca me falou nada. Olha aí. Então, olha, importante vocês que estão aí nos assistindo, porque nós estamos falando hoje num podcast para imigrantes. Sim. Eu não sei como é em outros países, não posso dizer, mas ela está acabando de dizer que na Suíça. Então, se você... Porque nós conhecemos que a maioria dos brasileiros mandam alguma coisa para uma mãe. É só para mãe ou pode ser para pai, tio, irmão? Tem a primeira linha, que é o pai, mãe, irmãos e irmãs. Mas aí você tem que provar que aquela pessoa está em situação delicada e que precisa da sua ajuda financeira. Certo? Mas a partir do momento que você tem essa prova e você tem a prova do envio, isso é dedutível dos impostos. É muito importante você colocar isso a seu favor. Né? E aí, eu tenho certeza que muitas das pessoas não sabiam que isso é possível. Você acredita que isso é só para o Brasil ou também se estiverem aqui angolanos, vendo o nosso cabo-verdianos? Não, é todas as nacionalidades. É uma lei do país. Uhum. Tá? Você quer mandar uma ajuda para sua mãe, claro que você tem um SEIA, né? Um teto para mandar, que é dedutível, mas aí você tem que ter, né? Se você segue as regras das provas que você tem que fornecer, isso é dedutível dos impostos, sim. Tem um teto máximo que eles dizem assim, até 5.000 francos ao ano. Até 3.500 é o valor que eles vão levar em conta. O ano passado era 3.200, esse ano vai mudar para 3.400, né? Uhum. Mas é uma prova que você mandou aqui. Se você mandar só 3.000, não será aceito, né? Eles querem realmente aquele plafond. Aquele teto, né? Aquele teto. E você pode até nos ajudar nesse momento dizendo quais são as provas que eles pedem para que eles possam aceitar isso como dedução no imposto. As provas, olha, você precisa da prova do envio e precisa da prova que a pessoa lá no Brasil realmente ela tem em necessidade, porque ela não pode trabalhar ou que ela está hospitalizada e que ela realmente precisa da sua ajuda. A partir daí, eles vão aceitar essa dedução na sua declaração de imposto de renda. Vou continuar aqui ainda nesse tema que eu acredito que é interessante. Eu não tenho mais os meus pais, né? Não estão mais aqui, mas acredito que tem muita gente aí que tem um irmão, um pai, um tio, que precisa saber dessa informação. Mas a pessoa deve estar debilitada para um trabalho ou, digamos assim, tem um tio ou um irmão, vamos lá, tem um irmão que não pode trabalhar nesse momento, mas não por motivos de saúde, mas não encontra um trabalho porque a situação econômica do país está difícil, algo do gênero. E eu preciso ajudar o meu irmão. Olha, antes passava facilmente qualquer situação, Sim. né? Olha, quando eu comecei em 2011, interessante como a lei vai mudando, né? Vai evoluindo a situação. Quando eu descobri isso, a minha mãe assinava um recibo que ela tinha recebido da minha parte, aquele dinheiro e os impostos aceitavam. Aí, com o passar dos anos, eles foram pedindo realmente a prova de envio pelo banco, né? E depois, com o passar dos anos, eu acho que teve muitos portugueses que abusaram da situação, que ficavam construindo casa em Portugal e mandando dinheiro, falando assim, ajuda da família. Eita, vocês, hein? Vocês aí, engraçadinhos. Então, Peraí, vocês espertinhos e engraçadinhos. Tá vendo quando vocês abusam?
muitas outras pessoas acabam perdendo o que seria bom para todo mundo. Olha, se eu pudesse agora, eu dava em você, mas eu não vou fazer isso. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir para você que está aí olhando, tá gostando desse episódio até então? Dá o seu like, se inscreva no nosso canal e continue aqui assistindo o nosso podcast, que eu tenho certeza que depois desse podcast você ainda vai lá nos comentários escrever que você ainda tem dúvidas sobre certas coisas. Em vez de te dar eu tô te pedindo para você dar um like. Olha como eu sou boazinha, né? Então, você é muito gentil. eu sou muito gentil. Então, as leis foram ficando mais rígidas, né? E com isso, hoje, eles pedem para você fazer uma atestação de indigência. E aí, o que está pegando hoje? O que está pegando aí no Cantão do Vô? De repente, nos outros cantões são mais leve a situação, né? No Cantão do Vô, agora eles querem realmente uma prova do que a pessoa realmente que está recebendo essa ajuda, ela está realmente passando necessidade. Então, realmente, eles restringiram a ajuda para pessoas realmente que estão em necessidades precárias. Ou um aposentado que não tem renda, ou seu pai trabalhou na fazenda, não tem aquela aposentadoriazinha baixinha e aí não é suficiente para sobreviver, eles vão aceitar. Tá? Mas outros eles querem uma atestação oficial do governo, que a pessoa ela só tem aquele revenue, aquela renda, né? Você falou sobre o banco. Nós sabemos que aqui na Suíça existem muitas casas, muitos negócios que eles enviam dinheiro. Isso também serve como comprovante? Sim, o recibo do envio, a prova do que aquele dinheiro foi enviado é uma prova, tá? Aquele recibo. Tem já as casas de câmbio que eles vão te imprimir. Outra coisa muito importante que você não pode esquecer, envia este valor para a mesma pessoa. Tem gente que envia para o irmão, para o primo, para a mãe, não sei mais do que, e depois quer deduzir. Não, gente, um valor X, 3.400, para aquela pessoa, e tem a prova que aquela pessoa realmente precisa da sua ajuda financeira. Anual ou mensal? Anual. Anual. Não queira abusar, né? Já tô pensando aqui, opa! Tá vendo? Tô querendo ser abusadinha também, viu, gente? Mas, enfim. Na sua experiência com a comunidade brasileira, aqui na Suíça, quais são os erros comuns que as pessoas cometem em relação a seguro, planejamento financeiro? Conta pra gente um pouquinho. O primeiro erro é que eles pensam que seguro é tudo igual. E não é verdade. Os seguros, gente, eles têm muita gente pagando seguro caro por prestações que eles nem utilizam, sem falar que deixam de contratar realmente aquelas coberturas essenciais. E se você fizer um comparativo, fizer uma busca e tiver a pessoa certa para te guiar na sua necessidade, você vai conseguir colocar esse seguro a seu favor. O segundo erro é quando a pessoa fica pensando que vai no boca a boca, né? Meu amigo falou isso, o meu vizinho tem isso, não sei mais o que. Saiba, cada caso é um caso, cada família é uma situação, cada salário é um barème, né? Uma situação, e cada renda merece a estratégia adequada para cada pessoa. Você tem um projeto de ser proprietária, então eu vou aplicar uma estratégia diferente com você do que uma pessoa que tem um projeto de ir embora para o Brasil. Tá? Então, eu vou aplicar a minha estratégia com você conforme os seus projetos de vida. Você quer ficar aqui na Suíça? Vamos trabalhar em cima disso, entendeu? Sim. Mas escutando o que você está falando, pensando bem, digamos que eu faça todo o meu projeto de vida para voltar para o Brasil. Só que, por algum motivo, eu tenho que ficar na Suíça. Eu posso ter algum tipo de dificuldade dentro disso? Se eu me preparei todo o tempo para sair da Europa, sair da Suíça, aqui os valores são completamente diferentes do que no Brasil. Vai ficar me faltando alguma coisa se eu fizer isso? Aí é que vem o terceiro erro, né? Que é não planejar. Não se planejar para todas as situações. Porque quando você... o maior erro aqui dos brasileiros é que eles vivem no dia a dia.
Compra o almoço, depois vende a janta. Vende a janta para comprar o almoço. É isso. Então, assim, se você está aqui, pense a largo prazo, porque sempre é a largo prazo que você vai conseguir construir algo. Então, aí que vem o planejamento. Não importa, se você faz um planejamento de quanto, você tem que pensar assim, quanto de dinheiro eu quero por mês. A partir de quando? E aí, a partir daí, você começa a trabalhar em cima disso aí. Pouco importa onde você vai morar. Se é aqui na Suíça, você tem que colocar um budget mais alto, claro, não é? Mas se é para ir para o Brasil, você também tem que se planejar. Porque no Brasil, não pense que está mais barato do que aqui. Por experiência, eu fui para o Brasil e tem situações que estão mais caras do que aqui. Sim, Você está de acordo comigo? Estou. Eu me assusto de verdade todas as vezes que eu vou para o Brasil, mesmo sabendo que o franco suíço muitas vezes é de 5 a 6 pontos a mais. Como as coisas estão caras no Brasil. Quanto você, digamos assim, eu venho do Rio de Janeiro, mas só que vivo muito em Recife. Nós temos ali algumas coisas em Recife e eu vejo a diferença até mesmo de um aluguel de um apartamento pequeno em Recife, em comparação com o Rio de Janeiro, mas também em comparação com a Europa, que é absurdamente, dependendo do lugar onde você tem esse empreendimento, se torna muito caro. Por 50 metros quadrados, você está pagando aí 3, 4 mil reais. E eu digo, gente, como pode ser se o mínimo salarial no Brasil, eu acho que é de 1.400 reais hoje, no dia de hoje. Como é que alguém pode pagar 3 mil somente de aluguel? E ainda vem outras contas a mais, vem escola, vem seguro de saúde, que eu acredito que a maioria dos brasileiros não tem um seguro, não pagam, né, participam, vão para o SUS, mas não pagam um seguro de saúde no Brasil. E aí eu quero trazer também, junto com essa forma, com o seguro de saúde, para aqui, para a nossa realidade aqui na Suíça. Porque eu escrevi aqui que tem muita gente que acha que o seguro obrigatório é um gasto que nós pagamos para nada. Né? Porque nós sabemos que na Suíça é obrigatório você ter... Ninguém vive na Suíça sem ter um seguro de saúde. Você tem razão. O seguro de saúde ele é obrigatório, não é uma opção. Você tem que tê-lo. Mas por que não colocar essa obrigação a seu favor e escolher as coberturas corretas? Você pode alinhar comparação com modelos, com franquias. Às vezes você pode até se inscrever numa cidade que vai custar menos, né? Para você ter essa despesa a menos. Mas você pode escolher coberturas que vão te trazer dinheiro para o seu bolso. O que eu quero falar com isso, por exemplo? Se eu tenho um seguro igual, exemplo, eu vou fazer uma cirurgia daqui um mês, tá? Eu quero o meu conforto, eu vou para uma clínica. Tá? Uma clínica aqui semi-privada, o meu seguro semi-privado me custaria entre 150 a 200 francos por mês para mim obter esse conforto, certo? Mas como eu sou conselheira econômica e eu conheço todas as coberturas novas que aparecem do seguro, eu vou olhando e vou comparando. Aí eu tenho um seguro semi-privado que eu vou pagar 100 francos por dia, ou para mim ficar em semi-privado, ou 200 francos por dia. A minha médica ontem falou assim, não, você vai ficar 2 dias. Então, eu falei, ótimo, então eu vou escolher o privado. Eu posso pagar 400 francos, tá? Porque o meu seguro me permite ir para um hospital público, um semi-privado ou privado, e eu participo com o meu bolso. Mas esse seguro, ele não me custa 150, 200 por mês, ele me custa 76. Olhei ontem. Tá? Então, assim, é buscar adaptar o que você quer para o seu bolso. Então, e aí eu tenho uma outra cobertura que é muito importante, que é o capital hospitalização. Eu vou fazer mais de 24 horas hospitalizada, então eu tenho esse capital que vai cobrir a minha franquia, tá? Então, eu vou receber 2.500, então a minha franquia vai estar paga. Uau, isso para mim é novo. Isso para mim é novo.
Mas é justamente para isso que nós entregamos, eu particularmente a minha família, nós entregamos também toda a nossa vida, não financeira, mas a nossa vida de impostos, de seguros, na mão de alguém em que nós confiamos. E de tempo em tempo nós estamos ali batendo na porta e dizendo, olha só, vamos dar uma recapitulada nisso aqui. O que tem novo? De 6 em 6 meses eu bato na porta dele e digo assim, o que nós podemos modificar aqui dentro para que isso aconteça. E assim, o interessante também de falar que você acabou de dizer que você tem uma franquia de 2.500 francos. É uma franquia particularmente alta para muitas mulheres que têm, talvez, o seu trabalho normal, né, que tem um salário mínimo também na Suíça e tem que pagar, ou é uma mãe solteira. E muitas vezes, até mesmo acredito que eu sou uma dessas também, que eu digo, gente, eu não pago uma franquia de 2.500, eu tenho uma franquia menor, para justamente pagar menos durante os meses, né? Que é o que nós aprendemos. Agora você vai nos dizer, isso é certo ou é errado? Tá certo e tá errado, mas depende de você. Porque você tem que se conhecer e conhecer a sua necessidade. Eu faço o sobe e baixa de franquia. Um ano alto, um ano baixo. Um ano alto, um ano baixo. Porque eu me conheço. E eu conheço minha necessidade. Então, esse ano, essa cirurgia que eu vou fazer no mês próximo, já estava previsto. Então, eu abaixei a minha franquia para 300 francos, para fazer já esse tratamento. E o ano que vem, eu vou decidir se eu vou mantê-la a 300 ou se eu vou aumentá-la. Mas é uma opção minha. Eu conheço a minha saúde e as minhas necessidades. Eu sei que eu não vou. O meu negócio é mais massagem, medicina dulce. Então, está mais dentro da minha complementar do que dentro da base, tá? Então, o ano que vem, se tudo correr bem, eu já vou colocar minha franquia a 2.500. Mas não importa, aquele capital da minha utilização que estava previsto para cobrir a minha franquia, ele vai ser colocado na minha conta. Aí cabe a mim fazer o que eu quiser com esse capital. Se eu tivesse a franquia alta, me serviria para a minha franquia. Entendeu? Para as mulheres que estão nos assistindo hoje, porque eu tenho muito apreço pelas mulheres que estão dentro do meu canal, do Inovecast, das minhas redes sociais. Eu sempre escutei até hoje falar que para mulheres, principalmente a partir dos 40 anos, porque aí entra a menopausa, entram outros tipos de exercícios não, outros tipos de exames que precisam ser feitos. Então, a melhor forma seria você colocar uma franquia um pouco menor, porque você sabe que a partir dessa idade você vai precisar, talvez, ir mais ao médico. Você acha que isso é inteligente? Ou você acha que é simplesmente algo que todo mundo fala porque é a forma mais fácil de lidar com o seguro? Olha, igual eu falei, vou repetir. Depende da sua saúde. Se você acha que você precisa de ir no médico 1, 2, 3, 4, 5 vezes no ano, então você mantém a sua franquia baixa. Mas se você é uma pessoa que nunca vai no médico, ou só porque você tem uma gripe, mantenha a franquia alta. Eu sempre gosto, um ano eu faço todos os meus check-ups e o ano seguinte eu fico tranquila, certo? Mas, para responder a sua pergunta, os seguros resolveram jogar prevenção esse ano de 2026 e tem modelos que foram criados para as pessoas chegarem com uma franquia de 2.500, mas esses check-ups, tanto masculinos quanto femininos, vão estar, como se diz, não terão franquia para esses análises. Tipo, o homem precisa fazer uma análise da próstata, né? Coloscopia, a mulher precisa dos análises ginecologista e tal. Então, não terá mais, a franquia não será aplicada para esses check-ups, ok? Uau! O câncer de mama, que às vezes são a mamografia, que custam caríssimo, tem companhias agora que estão investindo na prevenção sem a franquia. Você mantém a franquia a 2.500, mas para fazer esses controles, você não vai ter a franquia, você vai pagar só o 10%, né? Que é a quota par. Ok? Então, o mundo dos seguros hoje está mudando, mas eles viram que se eles detectam um câncer de seios antes desse câncer chegar,
Vai ficar muito mais barato para eles do que eles terem que agir depois que descobrem que é muito tarde. Então, eles já querem financiar esse controle antes para evitar esses problemas. Muito bom, muito bom. Eu quero também entrar no trâmite de que você escreveu um livro e criou uma formação, né, sobre o sistema financeiro suíço. O que te motivou a fazer isso e o que as pessoas vão ganhar a dominar esse tema? Olha, o meu livro não é sobre o sistema suíço, o meu livro é sobre relações, como criar e viver relações de sucesso. E esse livro, eu escrevi ele por quê? Porque não é só sobre você ter controle das suas finanças, estar bem financeiramente. O importante é você alinhar o financeiro e você, com as suas relações, com você primeiro, com sua família, com o seu parceiro, com o dinheiro e a vida completa. Então, eu creio que a gente precisa aprender a se conhecer, aprender a criar essas relações estáveis. E quando você tem essa estabilidade, você consegue prosperar melhor, porque você construiu uma estabilidade em casa, com as relações que te apoiam, você tem um porto seguro, você vai se sentir bem para prosperar melhor aqui e com mais leveza nesse país. Você também você é uma conselheira econômica. Sim. Já trabalha há muitos anos nesse ramo aqui na Suíça. Se você pudesse dar um conselho para todo brasileiro ou estrangeiro que vive aqui na Suíça para construir uma vida financeira sólida, qual seria? Antes de responder essa pergunta, eu não respondi sobre a formação. Tá? Sim. Então, vamos lá. A minha formação, por que eu criei essa formação? Porque é o resumo de 27 anos da minha vida aqui na Suíça, que eu resolvi condensar, né, para os empreendedores que realmente queiram dominar o sistema, que eles queiram chegar aqui e falar assim, eu quero abrir um negócio, eu quero começar do zero, por onde que eu começo, como que eu começo. E aí eu vou explicar nessa formação, para você primeiro aprender o perfil que você vai contratar, né? Porque eu já perdi dinheiro me associando com pessoas que não tinham nada a ver, né? Perdi dinheiro contratando pessoas que não têm nada a ver com o que eu queria, que não me representavam em nada. E então, conhecer os perfis dessas pessoas é muito importante para você poder crescer. Depois vem a produtividade, né? Porque às vezes a gente está tão ocupado o dia todo e sem colocar o foco naquele 20% que vai te trazer aquele 80% de resultado. Então, eu ensino isso na minha formação. Mas o principal é você conhecer todos os seguros, você vai aprender a criar a sua declaração de imposto de renda, você vai aprender a estruturar a sua empresa adaptada ao que você quer. E aí, sem falar que você vai sair com um plano, né, de 1 ano, 5 anos, 10 anos, para você ir aplicando pouco a pouco. E eu quero dar seguimento, eu quero ver aquela pessoa brilhando depois, feliz, né? E claro, se ela precisar de ajuda, tanto para os impostos, para os seguros, eu vou guiar ela, né? Olha, eu vou ensinar ela quais são os seguros que são pertinentes, importantes e os recomendáveis. Aí você escolhe. E isso não é somente para quem quer se tornar empreendedor, mas também é importante dizer para você que já é empreendedor aqui na Suíça e já está com o seu negócio andando, caminhando, que também é muito importante que você realmente tenha pessoas como a Lucirene que possa estar te ajudando a fazer aqueles seguros, a fazer dar conta daqueles pontos que são muito importantes, principalmente para quem já está no empreendedorismo. Porque eu conheço muita gente que é assim como eu, que já tem o seu negócio, mas começou e vamos ver o que acontece. Menina, pois incrível que você pareça, é esse o tipo de alunos que eu tô tendo. Alunos que já meteram o pé na jaca. Que já estão aí trabalhando, mas tá fazendo tudo errado.
Então, Aí eu falei assim, cara, aconteceu isso, e agora? Eu falei, agora é esse seguro. Não tenho. Eu falei assim, cara, agora é tarde, né? Então, aí, eu tô tendo um problema com esse empregado. Aí vamos ver qual é a situação. Ah, foi porque você tá com o empregado no posto errado, tá, entendeu? Então, assim, são problemas que a pessoa, e ela tá, como se diz, sem tempo, descabelada, e o empreendedor, quando ele começa um trabalho, você já sabe, né? A gente é vendedora, a gente faz o administrativo, a gente faz o serviço após venda, Sim. a gente faz a contabilidade, a gente tem que dar conta de tudo, e o marketing, né? Somos 10 em 1. Então, No princípio. isso nos toma muita energia, muito tempo, muita concentração. E por que não a gente aprender a aplicar o nosso melhor em cada setor? E por que não pedir ajuda? E por que não entender o que funciona? O que você pode fazer? Quais são as pessoas que você pode pedir ajuda? E quais são as coisas importantes que você realmente tem que colocar a sua energia? Sim, inclusive é importante de dizer para você que já está dentro, né, mexendo a massa do bolo, digamos assim, que muitas vezes você não quer pagar, né? Porque a maioria das vezes não posso pagar para... Peraí que eu vou falar. A minha equipe pediu para eu falar diretamente aqui para você, então eu vou falar, dar esse recado para você. Para você que já está mexendo ali com a massa, ali na mão, mexendo na massa, muitas das vezes você deixa de ter uma pessoa responsável por essa parte porque isso custa. Mas, na realidade, você está o quê? Você pensa no custo que você vai ter agora, mas você está deixando o dinheiro na mesa de outro lado, porque você não entende exatamente o que é necessário. Então, voltando para cá, porque eu quero que ela também apareça, então, assim, é muito importante que talvez os 200, 300 francos que você pague para uma pessoa te ajudar, nesse caso, você vai estar economizando tempo, economizando problemas que podem vir com o tempo, porque uma das coisas que eu precisei aprender, Lucilene, foi, meu Deus, imposto. Eu nunca fiz imposto na minha vida. Quer dizer, antes de ser empreendedora, eu sempre dava para alguém fazer. E agora que eu sou empreendedora, mais ainda eu tenho que ter atenção no que eu vou fazer, porque eu sou uma empreendedora aqui, eu tenho o meu número eu não sei como se fala no Brasil, mas eu tenho o meu ID number aqui na Suíça, eu tenho... O número de contribuinte. O número de contribuinte, eu tenho pessoas que, se eu não entregar o meu imposto direito, eles vão vão querer ver toda a documentação que eu tenho, vão querer ver as contas, muitas das vezes. E isso vai me dar muito mais trabalho. Por quê? Porque eu não perguntei para alguém como é que eu devo fazer. Quais são os programas que eu devo... Porque hoje em dia existem programas tão fáceis de você fazer um bom Buchhaltung. Como é que se chama isso? O Buchhaltung, que é a sua contabilidade. Uhum. Que você não precisa fazer num caderninho. Tem gente que vem apresentar num caderninho. Tem aplicativos que você já pode até fazer a fatura e já vai direto pro contador. Exatamente. Tá, e custa no mês aí, sei lá, 40 francos, 50 vai depender francos. do que você vai escolher. Você vai ter uma ajuda de um profissional e você vai tirar essa dor de cabeça do seu caminho. Mas uma coisa que eu enfatizo dentro da minha formação, porque a minha formação ela vai te dizer, fazer um raio-x, te dar uma ideia clara do que você tem que entender como empreendedor, porque quando você for contratar um profissional, você vai saber exigir dele aquilo que você quer. Mas quando você está cega, você só entrega os papéis e você não sabe o que está acontecendo, o que está sendo feito, você está sendo refém do seu contador, você está sendo refém do seu conselheiro de seguros e você está perdendo dinheiro porque cara, eu não tenho tempo de mexer com isso, eu estou delegando para um profissional, mas você não está sabendo controlar se o profissional está fazendo corretamente, se aquilo está a seu favor. É sobre isso a minha formação. Que incrível, que incrível. Então eu já aproveito para falar com você aqui que está nos vendo nesse podcast. Se você mora aqui na Suíça, se você precisa
de alguém que te ajude, a Lucirene com certeza é uma das pessoas que pode estar caminhando junto com você. Inclusive, eu, depois que as câmeras aqui fecharem, vou fazer algumas perguntas também sobre o meu negócio. Porque, claro, nós somos empreendedores em um outro país e muitas vezes passamos por dificuldades, até mesmo pelo idioma, porque muita gente não fala o idioma do Mais país. a razão de buscar alguém que fala o seu idioma e que conhece o sistema. Exato. Entendeu? Então, é sobre... mas olha só, para você que está querendo vir para a Suíça, também temos possibilidades de ajudar pessoas para vir para a Suíça e abrir as empresas deles aqui e proteger o seu capital que está lá no Brasil. Tá bom? Já tem umas fontes. Coisa boa. Então, você é milionário. Você é milionário, que você está aí com 100 mil dólares de chifre da fé por ano, você quer proteger o seu capital, você quer vir abrir sua empresa aqui na Suíça, dá um toque para nós, que nós vamos abrir as portas para você aqui na Suíça. É possível. Além dessas consultorias que você faz, né, com também, eu tô vendo que você faz do Brasil para cá, para quem quer expandir o seu negócio, você só trabalha em Lausanne, na parte francesa, ou você está apto a trabalhar em toda a Suíça? Vai depender da necessidade do cliente. Por exemplo, eu tive uma experiência agora, esse ano de 2025, uma empresa de trading de logística, né, de matérias-primas como café, cacau, pimenta, que ele vende do Brasil para o mundo inteiro. Eles tinham uma empresa nos Estados Unidos e outra no Brasil, mas eles estavam pagando muito imposto no Brasil. Então, eles querem... a gente fez um comparativo do quanto que eles estão pagando de imposto no Brasil e só o IOF já é um roubo na conta deles. Então, a gente criou uma estrutura para eles aqui na Suíça e eles estão trazendo toda a equipe deles do Brasil para cá. Mas é um trabalho que a gente está fazendo, tem 6 meses que a gente começou e a gente não terminou ainda, porque estão adquirindo bens imóveis aqui, então para ganhar credibilidade aqui com os bancos, e estamos criando, então cada empresa, dependendo do ramo, a gente vai criar uma estratégia diferente, mas é possível, sim, a pessoa que tenha uma boa grana no Brasil, que está pagando muito imposto lá, trazer a fortuna dele aqui para a Suíça, proteger em franco suíço, porque você sabe que o resto do mundo a gente não sabe o que vai acontecer, né? Uhum. Então, Suíça, hoje, é o melhor lugar para você proteger o seu patrimônio. Que bom, muito interessante. Na sua visão, o que mais impede que as pessoas deixem de se planejarem financeiramente? A falta de informação, é o medo, é questão cultural. Eu não confio em você porque você é brasileira, vai saber o que eu tenho, quanto eu estou ganhando. Fala pra gente um pouco. Eu penso que a pessoa querer, se ela quer realmente evoluir, crescer, ela vai querer se informar. Eu conheço hoje, por exemplo, eu não sei por que a nossa cultura brasileira, ela se interessa menos pelo sistema, pela economia, do que os europeus. Por exemplo, eu falo espanhol, tenho muita clientela espanhola. Então, os espanhóis, quando eles chegam, eles já querem saber tudo. Sim. Eles vêm me ver, eles se informam e eles já sabem. Eu sei que eu vou ter que pagar imposto, então, o que eu tenho que fazer para deduzir? Então, eu já vou dar a dica. Então, já se interessa, já vou indicando ele o que tem que ser feito. E o brasileiro, não. Ele tem, tipo assim, eu deixo para depois, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, vou deixando e vai ficando e vai vivendo dessa maneira dele de deixa para lá, né? Então, eu acho que cada pessoa, cada um, tem que colocar a sua energia, se interessar e querer aprender. E quando você domina um sistema, você para de ser refém e você vira o jogo a seu favor e você coloca tudo para dar certo. Você prospera. Porque aqui é um país que nós temos muito para prosperar. Tudo tá fácil. É só você querer. Se precisar da minha ajuda, né? Sim, com certeza. Existe uma grande diferença entre eu ser empreendedora e ter o meu trabalho normal, onde eu ganho o meu salário ali, normal. Dentro do que você faz, você acha que isso é mais para empreendedores ou é para todos que queiram
ter uma possibilidade de viver uma vida mais tranquila financeira? Olha, as duas situações. Claro que o independente tem mais deduções a declarar. O empregado, ele tem menos, mas sempre é bom você se planejar, se adaptar e conhecer o sistema. Porque quando você, como eu disse, por isso que o nome da minha formação chama Dominando o Sistema Financeiro Suíço. Por quê? Porque quando você domina o sistema, que você seja empregado ou que você seja empreendedor, não importa. O importante é que você está fazendo a coisa certa. Você está colocando o jogo a seu favor. Muito bom. Nós estamos chegando quase ao fim do nosso podcast. Nossa, nós poderíamos estar aqui. Eu acho que eu vou criar uma série de podcasts sobre esse assunto, porque é um assunto vasto. Eu tenho aqui ainda mais 15 perguntas que eu poderia estar fazendo para você, mas a gente vai deixar para uma próxima vez. Calma aí. A gente pode voltar. Podemos voltar. Mas nós temos um momento muito legal no nosso podcast, que eu amo, que é o momento ping-pong. Onde eu falo uma frase e você dá a sua resposta de acordo com aquilo que você pensa sobre a sua expertise. Então, você fica livre. E eu queria aproveitar esse momento para fazer com você. Um livro que transformou sua forma de pensar. Roberto Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre. Por quê? Porque eu aprendi que tem os quadrados do empregado, do autônomo, do empresário e do o inversionista. O que investe e vive de investimento. Então, eu quero chegar... Eu estou quase chegando no investidor, viver de renda, né? E eu não quero trabalhar até os meus 65 anos, né? Então, para isso, a gente tem que trabalhar, colocar as rendas a nosso favor e o dinheiro trabalhar a nosso favor. Sobre isso. Muito bom. Um hábito que mudou sua vida financeira? Aplicar o 60-40. Significa o quê? Eu vivo com 70% do que eu ganho e eu coloco 10 para formações, 10 para investimento, 10 para viagens e a reserva que eu quiser, tá? Então, foi aplicando esse método que eu não fechei depois do Covid, porque eu tinha uma reserva. Que bom. Uma palavra que define viver na Suíça. Ai, menina, é maravilhoso, né? A partir do momento que você se adapta, que você se integra, tudo fica lindo. Já até tirei do meu projeto Ir Viver no Brasil, porque aqui nós temos as 4 estações, outono, inverno, primavera, verão. Então, nós podemos, né, jogar com a moda, podemos esquiar, podemos ir bronzear. Estamos no centro da Europa, já 2 horas estamos na Espanha. Não, o que mais que você quer, né? E sem falar que somos mais ricos quando a gente vai para o Brasil, para a Espanha, para a Itália. Nós ganhamos, o poder nosso financeiro é maior do que as outras partes do mundo. Então, por que não continuar aqui? Com certeza. O maior aprendizado de morar fora? Eu aprendi que quando você pensa que você sabe, e cada vez que você vai para um país novo, você descobre que você não sabe nada, que você tem que se reinventar. Então, eu sou a típica camaleão, né? Porque eu estou sempre me reinventando, aprendendo, mas eu gosto muito de aprender. Eu descobri que eu tenho facilidade para aprender, então eu gosto de estudar. Mas, a partir do momento que eu comecei a aprender, eu vejo que tem pessoas que precisam disso, então eu quero passar esse conhecimento. Então, assim, se reinventar, aprender e se reinventar e se adaptar ao momento e o país onde você está é o segredo do sucesso. Um erro financeiro que todo mundo deveria evitar? Não se planejar. Não falar assim, quantos jovens hoje falam assim, ai, para minha aposentadoria, por que eu vou fazer um terceiro pilar? Se eu nem sei o que vai acontecer comigo amanhã. Tá. Ok, você é jovem, você não precisa pensar no dia de amanhã. Mas vou te falar uma coisa, viu?
o que está vindo por aí, se você não se planejar, vai ficar preta a situação. Então, por que não se planejar, que seja para morar aqui no Brasil, aonde você for, um bom planejamento vale a pena. Então, assim, coloque de lado, mesmo que seja 100 francos, 200 francos. E sem falar que, né, o terceiro pilar é o mais básico que existe. Tem muitas outras formas de você acumular fortuna. Mas, assim, é algo que vai saindo automaticamente. Você chega e quando você vê, você já criou um patrimônio, já você vira bem, você vira proprietário. Então, por que não? Faça sem... Tipo assim, eu vou esquecer desse dinheiro, vou deixando ele aí, né? Um dia você vai precisar para criar sua empresa, para comprar um bem aqui na Suíça. E se você quiser ir embora, o dinheiro está aí, né? O que o dinheiro não compra? Ai, aquelas relações maravilhosas, né? A relação... o dinheiro não compra a sua saúde, a sua alegria e o seu lar, né? Se você sabe que você tem uma pessoa que você ama e que você quer compartilhar a sua vida com ela, eu acho que o dinheiro vai ficar secundário. Que hoje eu sou privilegiada de viver com uma pessoa que me faz feliz há 24 anos, né? Então, assim, eu aprendi muito com essa pessoa, ela me ensina todos os dias, que é o meu marido, e eu acho que não tem dinheiro que paga a relação, a nossa harmonia que nós vivemos hoje. O segredo para manter o equilíbrio entre razão e emoção nas finanças? Razão e emoção estão ligadas, sabia? Porque se você vai pela emoção, você não vai colocar a razão para funcionar. Então, as duas têm que estar equilibradas, né? São irmãs gêmeas, né? Você tem que aprender a colocar a razão de um lado, analisar a situação, mesmo que o seu coração quer outra coisa, mas é bom para mim, é bom para minha família, é bom porque eu estou fazendo. Então, são duas emoções que têm que estar andando de mãos dadas, porque assim você consegue o equilíbrio. Lucirene, que delícia essa nossa conversa. Tem muitas outras coisas que eu gostaria de estar perguntando. E aí eu quero falar com você que está aqui olhando a gente. Olha, fala aqui, escreve aqui nos comentários que você quer ver mais sobre o que a Lucirene fala, sobre o que ela tem para nos ensinar, porque eu acredito para nós, estrangeiros, que vivemos aqui na Suíça, essa mulher tem muita coisa para nos oferecer. Então, assim, de verdade, foi uma conversa incrível com você. Aprendi muitas coisas que eu não sabia também e que vou botar em prática. Mas antes de chamar a Lucirene para dar a palavra final dela, é claro que eu tenho que agradecer aquelas pessoas que fazem com que tudo isso aqui aconteça, que são os nossos patrocinadores. E vocês podem ver os nossos patrocinadores todas as vezes aqui na nossa telinha. E olha, gente, cada vez mais está aumentando. E se você quiser ser um deles, pode vir com a gente que a gente vai poder conversar sobre isso. Nós temos a Princess by Lucy, nós temos Thaís Garione, que fala sobre estética avançada, Real Estate Island. Se você quer comprar o seu negócio, a sua casa, o seu negócio, tanto aqui na Suíça como em outro país, eles te ajudam também com isso. Blonde Coiffeur, Renata Urzeda, ela faz terapia para aquelas pessoas que precisam desabrochar algumas coisas que estão aí, fazendo com que você continue caminhando pela vida acorrentada. É com ela que você pode falar. Alessandra Micropigmentação, Fabiana Plage, vivendo bem e se amando mais. Eu estou fazendo um tratamento com ela para perder o peso, que está incrível. Estou muito animada, porque está me fazendo muito bem. E também de Maria Juwelier e os nossos sponsores oficiais, que é o Ticket Flow, que você pode colocar o seu evento ali na Ticket Flow. Então, você pode simplesmente colocar tudo nas mãos deles e eles resolvem toda essa parte de vender bilhetes, de vender a sua mentoria, e eles entregam tudo para você depois com muito carinho e muito profissionalismo. E o Amorim Consulting, que te ajuda a
treinar todos os seus vendedores para que eles virem máquinas de venda e também para que você possa criar estratégias diferentes para o seu negócio. Então, assim, sem eles, isso tudo aqui que você está vendo não seria possível, porque são pessoas que acreditam no trabalho do Inovecast, acreditam no meu trabalho e fazem com que isso seja possível. E, claro, trazer pessoas incríveis como você aqui no nosso podcast. E agora eu vou aproveitar esse momento e pedir para que você venha trazer a mensagem final desse podcast para quem está nos vendo aqui, assistindo, para quem ficou até agora, e também quais são as suas redes sociais, onde as pessoas podem estar encontrando você e o seu trabalho. Certo. Muito obrigada pelo convite. Para mim foi uma honra passar essa hora aqui conversando com você. Passou rápido, eu nem senti nada, né? Passou rápido. Passa assim, ó. Ai. Então, o meu Instagram é Lucirene Rocha, né? E eu tenho um canal do YouTube, Lucirene Rocha, tem Proxy Conseil Suíça, né? Também tem YouTube, tem outros canais, também estou em LinkedIn. Então, você buscar Lucirene Rocha, você vai me encontrar, tá bom? Se você quiser, realmente. E a minha mensagem final é o seguinte, não terceirize a sua vida financeira, não terceirize a sua felicidade, aprenda a dominar aonde você... Não importa, eu não vou falar dominar o sistema suíço aqui, mas domina onde você está morando. Domina a sua situação, domina as suas relações. Aprenda a se adaptar. Aprenda a tudo que está no seu ao redor. O que você está fazendo? Faça com maestria, faça com amor e se adapte. Porque uma vez que você entende o sistema, entende aonde você está morando e você sabe aonde você quer chegar, aí você vai saber quais são as pessoas certas que vão poder te acompanhar na sua viagem. E não esqueça, você é o protagonista do seu livro e da sua história. Então, tudo que você faz, as suas escolhas vão determinar aonde você vai chegar. Então, se você domina o jogo, você deixa de ser uma peça qualquer e você vira o jogador estratégico e você ganha, você joga ele a seu favor. Hã? Que bom. Muitíssimo obrigada, Lucirene, pelo teu tempo aqui junto conosco. E para você que está aí, ficou até o final, um abraço grande para você. Não esqueça de dar like, de compartilhar e também passar para outras pessoas que devem, de verdade, ter acesso a esse podcast. Aqui, da Inovecast, um grande abraço para você. Nós temos um coração assim, olha, bem quente para você, dizendo, olha, muito obrigado por você ter ficado aqui junto conosco e nos vemos no próximo episódio do Inovecast, aonde ser real é bem-vindo. Aqui nós trazemos histórias reais, compartilhamos experiências e conhecimento, assim como ela compartilhou conosco. Então, até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Chegou a hora, você vai escutar uma Inovecast. Confere de amor e inveja. Crie sua própria voz. Comunique-se com o mundo, é só começar. Inovecast. Inovecast. Aqui é o lugar pra você se expressar. Inovecast. Inovecast. Confere de amor e vamos lá brilhar. Inscreva